Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É uma alegria ter vocês aqui no nosso canal, onde respondemos questionamentos voltados para a Bíblia, para teologia, falamos sobre fé, sobre religião. E você é meu convidado para participar comigo aqui no canal. É só enviar um vídeo para mim no meu Instagram, que está aparecendo aí embaixo. Aproveita e me segue no Instagram, tá? E mande então o seu vídeo, eu vou responder você. Hoje eu vou responder a pergunta do Augusto, uma pergunta bem interessante sobre o livro de Gênesis. Fica com a gente até o final. Tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Fala sério, pastor, paz e graça, tudo bem? Eu me chamo Augusto, falo de Viana, Espírito Santo. Pastor, surgiu uma dúvida com relação ao livro do Gênesis. Na verdade, a dúvida é um pouco maior, com relação a todo o Pentateuco. Sabemos que Moisés o escreveu quando o povo de Israel estava saindo do cativeiro ali do Egito. A dúvida que surgiu é com relação aos 3 primeiros capítulos e, consequentemente, aos demais livros. Mas, basicamente, aos 3 primeiros capítulos. Moisés, ao escrever esses 3 primeiros capítulos, ele escreve esse livro, ou esses 3 capítulos, dentro de um contexto, ou de um conceito apologético. E que tipo de apologética eu estaria falando? Uma defesa de fé, não uma defesa de fé externa para os demais povos, mas uma defesa de fé interna para o próprio povo de Israel, devido aos 430 anos de cativeiro, ao esquecimento do Deus verdadeiro. Claro que sabemos que nem todos assim esqueceram de Deus, mas a sua grande maioria do povo se esqueceu. Mas, então, assim, essa é a minha dúvida. Seria os 3 primeiros capítulos de Gênesis, com a continuação do Pentateuco, uma literatura apologética ou não tem nada a ver? Fala sério, pastor. Muito obrigado, Augusto, por sua pergunta. Essa é uma pergunta bem legal. E a minha resposta vai ser curta. Veja, o livro de Gênesis, de fato, nós, adventistas, acreditamos que ele foi escrito por Moisés. Nós acreditamos que todo o Pentateuco foi escrito por Moisés, exceção da parte final ali do livro de Deuteronômio, que fala da própria morte de Moisés, onde acreditamos que o próprio Josué teria escrito aquele relato inspirado por Deus, porque não tem como Moisés estar morto e escrever a sua história, não é? A sua morte, não é verdade? Mas nós acreditamos que Moisés não escreveu este livro após a saída do Egito. Nós acreditamos que Moisés ele escreveu, e essa é uma vertente teológica, muitos teólogos têm essa mesma crença, apesar de que teólogos da alta crítica, eles têm uma visão completamente diferente, eles dizem que não foi Moisés, eles chegam a afirmar que fontes tardias, né, pessoas que viveram assim muitos anos depois de Moisés é quem escreveram, e não foi um autor apenas, vários autores escreveram o livro de Gênesis. Nós não temos essa visão, nós não acreditamos nessa linha da alta crítica. Nós cremos de fato que foi Moisés, inspirado por Deus, quem escreveu o livro de Gênesis, mas cremos que ele o fez enquanto estava no deserto de Midian e não depois que ele libertou o povo de Israel do Egito. Isso aí está no comentário bíblico adventista. Lá é dito que Moisés muito provavelmente escreveu o seu livro de Gênesis e talvez o livro de Jó também, enquanto estava no deserto de Midian. Tá? Tem uma passagem que eu queria apresentar para você. Essa passagem está no livro Patriarcas e Profetas, que é da nossa igreja, e a página 251. E o livro diz o seguinte, nesta página: Enquanto os anos se passavam e vagueava ele com seus rebanhos nos lugares solitários, ponderando na situação opressa de seu povo, reconsiderava o trato de Deus para com seus pais e as promessas que eram a herança da nação escolhida, e suas orações por Israel ascendiam de dia e de noite. Está falando de Moisés após aquele episódio em que ele mata o egípcio e foge para Midian, e agora ele está ali em Midian, em um deserto e solitário ali cuidando das ovelhas. Ele passa a ter uma comunhão mais íntima com Deus, orando por Israel. E aí, olha que o texto continua dizendo assim: anjos celestiais derramavam sua luz em redor dele. Ali
sob a inspiração do Espírito Santo, escreveu o livro do Gênesis. Os longos anos passados nas solidões do deserto foram ricos de bênçãos, não somente para Moisés e seu povo, mas para o mundo em todos os séculos subsequentes. Então, enquanto estava ali no deserto, e aqui, se você ler o capítulo, está falando justamente sobre este episódio em que Moisés estava no deserto de Midian após ter fugido do faraó e antes de retornar ao Egito para libertar o povo. É dentro desse contexto, antes ainda de ter o encontro com Deus na sarça ardente, em que Moisés escreve o livro de Gênesis. E aí a pergunta, ele pode ter sido feito em um tom apologético? Não vejo nenhuma dificuldade em que os primeiros capítulos tenham sido escritos talvez com essa finalidade, haja vista que Moisés morou 40 anos no Egito. E conhecendo as divindades egípcias, conhecendo as tradições e todo o politeísmo, toda a visão religiosa que os egípcios tinham, quem sabe Moisés, ao escrever o Gênesis, tenha, inspirado por Deus naturalmente, mas tenha em mente refutar a visão egípcia de que da criação do universo, do mundo e de como as coisas vieram à existência. Então eu não vejo nenhuma dificuldade em que Moisés tivesse em mente toda esta toda esta visão, todo este conhecimento que ele tinha dos egípcios e agora ele apresenta o Deus verdadeiro, meio que refutando, quem sabe, já a visão egípcia ou cananita acerca da criação do universo, das coisas terem vindo à existência. Não creio que foi o propósito de Moisés escrever isso para o povo de Israel já poder refletir, né, em um tom apologético para o povo, já que eles ficaram 400 anos, agora eles saem de lá e agora já tem um material aqui produzido apologético para eles poderem estudar acerca do assunto. Eu não acredito porque Moisés nem sabia que ia libertar o povo quando ele escreveu o livro de Gênesis. Ele nem sabia que aquele livro estava sendo escrito e que ele seria o libertador. Então, eu não penso que era isso que ele tinha em sua mente. Mas, se foi feito em um tom apologético ou não, em face das vivências anteriores de Moisés no Egito, não vejo nenhuma dificuldade em acreditar nisso. Agora, o texto de Gênesis ele é descritivo, é uma narração, é um texto narrativo, não é alegórico, não é figurativo. Então eu acredito em 6 dias literais, de fato, 7 dias da semana, né? Os 6 dias da criação e o 7º Deus descansou. Eu acredito que Deus fez o homem do pó da terra. Então tudo que está descrito ali em Gênesis capítulo 1, 2, 3, até o capítulo 11, depois do dilúvio, eu entendo tudo aquilo ali como um relato realmente que ocorreu da forma como está escrito, tá bom? Espero ter ajudado, que Deus abençoe você. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.